Estamos voltando e abrindo aqui um novo episódio com um convidado especial, né? Tivemos que lutar com a agenda aí do Lucas, que é um amigo que a gente conheceu jogando futebol, mas agora o olhar dele para o esporte ele é mais ampliado, né? A gente tem conversado e trocado experiências com pessoas, né? Como atletas amadores, atletas que tiveram rotina já de atleta de ciclo olímpico, né? Que foi o caso do professor Ademar. Já tivemos aqui profissionais da área de educação física, enfim. Os nossos convidados nos apresentaram até o momento uma forma de olhar a atividade física, né? Com o Lucas, nós vamos conseguir estar fazendo dois paralelos, né, que eu acho que é muito importante e especial, que é o olhar técnico do médico, né, mas ao mesmo tempo o médico que coloca a mão na massa, na prática. Lucas, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, né? Eu sei que você também gosta de comunicar, né, compartilhar as tuas experiências. Eu queria te agradecer a sua presença aqui conosco. Beleza. Imagina, Fernando, é uma honra para mim estar aqui conversando um pouquinho de exercício, de medicina esportiva, medicina do exercício, né? Que é uma coisa que vem comigo aí há muito tempo, desde a minha infância, o esporte sempre presente, né? Desde o futebol, sempre gostou? Sempre presente na minha vida, né? E agradeço muito meus pais por introduzirem, desde que eu me lembro como pessoa, eu estava dentro do ambiente esportivo, né? Isso foi vindo comigo, não consegui me profissionalizar, não tive a... Tinha talento no futebol, a arrancada não era fácil. Não consegui me profissionalizar e acabei entrando para a faculdade de medicina. E dentro da medicina existe essa especialidade que é a medicina do exercício e do esporte, né? Então depois da faculdade a gente faz uma residência médica, né? Que é uma especialização, são mais 3 anos. Então a gente precisa de 9 anos, né? Eu brinco que para ser médico... Caminhada, né? É longa. Eu brinco que para ser médico do esporte não é só ser médico e fazer exercício, né? A gente tem uma caminhada longa aí, árdua, né? É um período de bastante estudo pra gente... Bastante renúncia, né? Bastante renúncia. Acho que essa é uma boa colocação. Bastante renúncia. Mas a gente tá aí. Voltamos para Chapecó aí fazem 2 anos que voltamos aqui nas nossas raízes e hoje a gente tá aí atendendo não só atletas, mas também todas as pessoas que desejam mudar o estilo de vida, não sabem por onde começar, né? Aquela pessoa que nunca se exercitou. Então a gente tem uma experiência aí desde o sedentário, do atleta recreativo, do atleta amador e do atleta profissional também. Que busca rendimento. Que busca rendimento, exatamente. Acho que você começou a tua fala num ponto que é bem interessante, né? Muitos pais almejam para os seus filhos estarem, né, inseridos com a atividade física desde cedo. Incentivam, mas muitas vezes, né, a intenção e o gosto, elas não casam. Né? No teu caso, tu falou que desde cedo a tua família te levou, te encaminhou para esse caminho da atividade física. A gente vai falar muito aqui durante o programa sobre os benefícios da atividade física. Mas como é que foi? Foi um amor à primeira vista, assim? De repente teu pai te incentivou a tu começar a jogar futebol, por exemplo, e de repente você se encontrou nesse mundo desde cedo, Lucas? Vamos lá então, vamos tentar resumir a minha história. Isso, vai lá. Bom, você conhece meu pai, né? Sim. Talvez um fato... Zagueiro duro. Talvez um fato que você não saiba dele, lá no auge dos seus 30 anos, então isso deve fazer um bom tempo atrás, ele era juiz de futebol. Então o esporte tá com ele também faz muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo, né? Então ele trouxe isso para mim e eu não tenho lembrança negativa do esporte. Então sempre para mim foi uma coisa muito prazerosa, né? O pai desde pequeno me matriculou na escolinha de futebol e eu não tenho lembranças negativas, então sempre foi uma coisa que eu gostava muito. Foi fácil se adaptar. Foi muito fácil, né? Como eu falei, eu não tenho lembranças ruins, somente lembranças positivas desse processo. E não era só o futebol também, né? Meu pai, aí, minha família, a questão familiar, sempre me apoiou a fazer outras modalidades também, né? Então sempre foi muito aberto essa questão, assim, Lucas, o que você quer fazer um handebol, quer fazer outro esporte, vai, faz, a gente dá o maior apoio. Teve aquele negócio que muitas vezes alguns pais, né, encasquetam que o cara tem que ser jogador de futebol. Não. Né?
Não, isso foi essa liberdade. Foi uma coisa bem leve, assim, bem tranquila pra mim. Futebol é o que eu mais gostava, logicamente, né? Por todo esse processo dele ter me introduzido. Mas sempre foi muito leve esse processo, assim, de eu praticar algum esporte, de eu estar dentro de uma modalidade. Isso que você falou é importante. Às vezes, né, isso não é raro acontecer no consultório, né? Os pais às vezes querem mais que os filhos, né? Isso. Que eles se profissionalizem, né? Idealizam algumas situações através do filho, né? Exatamente, eles se personificam, né? Isso. Talvez o que não deu certo para eles, eles querem que seja o caminho do filho, né? E pulando etapas, né? Pulando etapas, exatamente. Isso não é raro acontecer, tá? Isso é muito comum, muito comum. O pai quer muito mais que o filho que ele se profissionalize, né? E a gente cai num campo aqui que é o momento de você escolher uma profissão, né? Uhum. De repente, assim, a atividade física ela te acompanhou, né? Apoio familiar, enfim. Mas aí existe um momento, assim, quando você escolheu a medicina, tem pessoas que ingressam na medicina e já, de repente, naquele afã ali de calouro, já escolhe a cardiologia, outro já escolhe a pediatria. Quando você isso chegou até mim? Quando você decidiu pela medicina, você já tinha um horizonte, assim, do que você queria fazer, do que você gostaria de se especializar? Sim, isso é importante, Fernando, porque o que acontece hoje, né, nas faculdades de medicina do país, são poucas as faculdades que têm a grade curricular medicina do exercício e do esporte. Eu imaginei que fosse algo bem recente. Né? Recente. Então é uma coisa assim que está, digamos assim, engatinhando. Poucas faculdades no país têm, né? Então isso é uma luta que eu também busco de tentar integrar, né, nas faculdades essa especialidade. Então eu entrei na faculdade, eu nem sabia que existia essa especialidade. Para você ter uma ideia, em 2007 foi o primeiro serviço de residência, que é a especialização, criada. 2007. Se a gente comparar com áreas mais antigas, né, na cardiologia, são áreas centenárias, né? Então é uma coisa recente. E eu entrei na faculdade, eu nem sabia que existia essa especialidade. Eu fui aprender um pouco, né, entender que existia essa especialidade porque eu busquei na internet, cara, né? Hoje a gente tem acesso à informação, a gente bota lá especialidades médicas, fui entrando, pesquisando. E no que eu comecei a ler, estudar um pouco, assim, por conta mesmo, né, sem nenhum direcionamento específico, eu parei assim, poxa, olha só, medicina é o que eu vou fazer da minha vida. Medicina de exercício e esporte casou, sabe? Tá aqui a oportunidade. Tá aqui a oportunidade. Uma coisa que eu mais gosto de fazer, né, é me exercitar. Se eu conseguir casar a medicina com essa área, né, do exercício, do esporte, cara, perfeito. E aí eu me formei, né? Fez aonde a tua graduação? Eu fiz em Joaçaba, Santa Catarina, na UNOESC, né? Eu me formei em 2017, Fernando. Aí eu voltei para Chapecó, eu trabalhei 1 ano aqui como clínico geral. Aí nesse ano, né, estudava para prestar a prova, né, para você ingressar na residência, que também é um outro desafio, né? Você ali está concorrendo só contra médicos para ingressar na vaga da residência. É um segundo vestibular? É um segundo vestibular, Fernando. Digamos assim, eu diria que é um segundo vestibular um nível um pouquinho mais alto. Sim. Um pouquinho mais alto. Então são 6 anos de faculdade, né? E mais 3 anos de residência. Esses 3 anos, 2 foram em Caxias do Sul e 1 foi em Porto Alegre. Aí quando você termina esse processo dos 3 anos da residência médica, você faz um TCC, mais um TCC, né, para você, é um trabalho de conclusão de residência, na verdade, exige né? muito, né? Também, né, é uma pesquisa específica nessa área que você elabora, né? E aí, aprovado nesse trabalho de conclusão de residência, você recebe o título de especialista em medicina do exercício e do esporte pelo MEC. E aí, com isso, eu sou apto a me divulgar, né, a colocar lá no meu Instagram que eu sou especialista em medicina do esporte, né? Então, esse é o caminho desde a faculdade para você conseguir essa obtenção desse seu título, né? Então, são 9 anos, né, no mínimo. E essa preparação, né, nessa preparação, com essa rotina que é de... algumas graduações, eles exigem, né? Por exemplo, o teu olhar durante esses 9 anos praticamente aí foi para dar conta da alta demanda que é uma graduação em medicina. Conseguia aliar, né? Conseguia, de repente, nessa tua rotina estressante, tu conseguia encaixar ali a atividade física, Sim. Lucas? Fernando, isso é importante, talvez quem é da área da saúde vai entender o que eu vou falar um pouquinho mais, tá?
Vou tentar explicar. Cara, durante a faculdade, relativamente assim, eu conseguia manter uma rotina de exercício muito mais intensa. Na residência médica, principalmente no primeiro ano, que é o famoso R1, que você entra lá, você tem uma carga de trabalho muito alta, às vezes beirando aí 60, 80 horas semanais. Então é algo muito, muito extenuante. Eu mantinha... Dormir é um privilégio. Foi uma época difícil. Foi uma época difícil. Não só para mim, mas pro meu contexto ali, pra minha noiva que estava lá comigo também. Então, ela viveu essa fase aí comigo. Mas o exercício eu fazia, tá? Isso, eu nunca... tirando lesões, eu nunca fiquei assim um período mais, vamos colocar aí, de 10, 15 dias sem me exercitar. Mesmo com lesões, né? Que já tive lesões também. Eu sempre adaptava o meu exercício. Isso é uma coisa importante. Para você ter a continuidade. Com certeza. E dar fluxo dentro do teu planejamento. Com certeza. Fernando, são poucas as contraindicações médicas para você contraindicar o exercício físico. Para eu chegar e falar assim para você, Fernando, você não pode se exercitar nada, não pode. Isso é muito raro. Muito raro. Existe, mas é muito raro. Então, voltando, né? Eu conseguia manter, né? Mais ainda na faculdade, né? Pô, na faculdade a gente tinha os jogos, né? Eu tava sempre lá no time. Tem foto no meu Instagram até hoje, lá da época da faculdade. Os jogos internos que é disputado, né? Uma competição. As Olimpíadas Universitárias lá, que tinha os jogos da medicina contra a fisioterapia, contra o direito. Isso aí é faísca nos jogos lá, cara. Era muito bacana, dá muita saudade, cara. Dá muita saudade. Chega um momento, então, você se prepara, né? Você se especializa dentro de algo que você achava que era realmente algo que você queria, mas chegou o momento de você colocar em prática, né? Como é que você se depara com o momento que você começa, né? Você se coloca à disposição das pessoas, né? Para poder fazer, colocar em prática aquilo que você se preparou, se estudou. Como é que você enxerga, né, o mundo naquele momento, né? Por exemplo, as pessoas estão com sede, né, de buscar de repente assim essa orientação médica para você conseguir colocar na sua rotina, né, a questão da atividade física. Como é que você entende esse momento que a gente vive hoje? As pessoas que têm mais acesso à informação estão buscando, e quando as pessoas vão até o consultório, né, são depoimentos semelhantes, existe uma complexidade com relação a isso. Queria que tu explicasse um momento para a gente entender por que eu enxergo cada vez mais pessoas nas academias, ou caminhando, ou correndo, ou andando de bicicleta, ou praticando paddle, tênis, né? Alguns esportes aí que de repente também deram uma ressurgida, como é o caso dos esportes de areia, né? Vôlei, futevôlei, beach tênis. Como é que é o teu dia a dia? Como é que você recebe as pessoas? O que as pessoas têm trazido para você? Muito bem. É uma boa pergunta, Fernando, porque se a gente comparar aí com 20 anos atrás, né, isso aqui não existia, né? Hoje as pessoas elas chegam no consultório com muita informação. Existe um lado bom disso e um lado ruim, né? Porque da mesma forma que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Que confunde, né? Que confunde as pessoas. E às vezes as pessoas são resistentes e às vezes confiam até mais no TikTok. É mais prático, né? Exatamente, porque o acesso ficou fácil, né, Fernando? E existe esses dois extremos, né, a parte boa e a parte ruim da informação, mas o que eu vejo, assim, a tendência, olhando do dia de hoje para frente, é as pessoas buscarem cada vez mais o autocuidado com a sua composição corporal e com a sua saúde. Por que isso? Hoje em dia, Fernando, a gente vê todo mundo está exposto em rede social. Então as pessoas elas querem estar bem e elas querem mostrar para as outras pessoas que elas também estão bem. E necessariamente em alguns momentos não estão, né? Exatamente. Então eu vejo assim com bons olhos o futuro dessa área, sabe? Eu acho que cada vez mais as pessoas querem sair do sedentarismo, né? E elas buscam esse acesso à informação. Por vezes aqui, por vezes vai lá no consultório, né? Então, como eu me preparo assim para lidar com isso? De um ponto de vista assim, eu também gosto de separar dois extremos assim também no meu consultório. Existem aqueles pacientes, Fernando, que não tiveram a oportunidade de estar inserido
num contexto esportivo desde a infância, então elas não sabem o que é o exercício, elas não sabem os benefícios do exercício, elas não sabem a dor muscular que eu tô hoje, que eu treinei ontem, que tô com a dor muscular, que é uma coisa natural. É uma coisa natural que acontece, elas não sabem. E talvez quando elas começarem um exercício e sentirem essas dores, isso é uma coisa que elas nunca vivenciaram. E isso dificulta, né? A pessoa entender isso, né? Exatamente. E aquela situação, né? Nunca praticou, nunca teve o hábito da atividade física, muitas vezes quer fazer em um ano. Exatamente. O que não fez numa vida toda, exatamente, né? Exatamente. Então, essa é uma parcela da população que quer começar e não sabe, né? Ela nunca vivenciou as partes positivas do exercício físico. Então, ela não sabe que ela não sabe que ela vai dormir melhor, que ela vai se sentir mais disposta, que a composição dela vai melhorar, a composição corporal, né, vai diminuir a gordura. Ela, digamos assim, que ela nunca presenciou, vivenciou todos os benefícios que o exercício faz. E não é só também, eu tô falando, não é só da parte de composição, de melhora dos exames, né, melhora do metabolismo, mas também a parte psicológica, né? Sim. Então, o estresse diminui. Então, tem essa parcela da população e tem aquela parcela que ela já vai muito bem informada. Ela já chega para mim, doutor, eu tô tomando esse suplemento, esse. A maioria das vezes tá tudo atravessado, né? A gente conserta tudo. Mas também tem essa parcela que já vem muito bem informada, sabe? Então eu gosto de separar esses dois extremos. E esse extremo daqui que eu falei que nunca vivenciou, é difícil, Fernando. Que são aqueles sedentários... Tem resistência? Tem muita resistência, cara. Tem muita resistência. Porque são aqueles sedentários que é difícil você dar o primeiro passo. Às vezes você dá, aparece aquela dor que é normal. Ah, não. Recua, exatamente. Não, isso eu não quero. Só que é um processo. Talvez na primeira, na segunda semana vai ter um pouco mais de dor. Lógico, teu músculo está trabalhando e ele ficou 10, 15 anos aí na inércia, né, dormindo. Então você começa a trabalhar os grupos musculares e as dores aparecem. Isso é normal. Só que você falar para a pessoa... Fazer a pessoa entender. Isso, é uma missão difícil. Um desafio que tu deve ter muito no dia a dia, no consultório e pela tua rede de relacionamentos, né? Muitas vezes é o amigo que te encontra na academia ou te encontra em algum local e quer, de repente, em 5 minutos, né? Fazer tirar uma casquinha. Né, tirar uma casquinha e fazer, abreviar o que deveria, de repente, em 1 hora você, né? Com a devida orientação e tal. É o entrosamento, é o alinhamento da questão física, psicológica e uma situação que ela hoje é crucial no dia, né? Que é emocional, né? Você conseguir alinhar isso também é um desafio hoje, porque muitas vezes a pessoa está bem fisicamente, ela aparentemente está bem psicologicamente, mas isso emocionalmente, né? Com tudo que aconteceu nos últimos anos aí, de repente esse processo ele pode atrapalhar, se um deles não estiver bem balanceado, ele pode comprometer todo o processo, todo o trabalho que você tem com o paciente? Sim, Fernando, com certeza. Eu gosto de falar assim, para o alto rendimento, até pouco tempo atrás, a gente colocávamos numa pirâmide, né? Dieta, sono e treinos. Esses são os pilares do alto rendimento. O que a gente vem saindo mais estudos, cada vez mais estudos, a gente sabe que um outro ponto agora é a saúde mental do atleta, né? É o bem-estar mental, é o mindfulness que é falado aí, né? na literatura. Tá muito presente isso hoje. Sim, com certeza. Tanto que saiu um estudo recentemente, cara, isso é bem interessante, eu até coloquei no meu Instagram ali nos stories faz um tempinho, saiu agora 15 dias atrás, um estudo muito interessante, cara, assim, um insight bem diferente do que a gente costuma ver em outras metodologias. Foi um estudo de corte, ou seja, um estudo que você avalia os pacientes por bastante tempo, né, para você entender. E nesse bastante tempo, se não me engano foram 18 anos, tá, de acompanhamento, foi visto que os pacientes que se estressavam mais no trabalho, infartaram mais. Então veja bem o quanto não é importante só para o teu rendimento, mas para a tua saúde como um todo. Cara, isso é um conjunto. Cara, né? Imagina, você tá num ambiente que te estressa, você tem mais chance de morrer. Olha isso, cara. E eu acho interessante nessa questão, e por isso que eu bati em cima, e é interessante que isso seja um tema tão presente também na literatura, né? E fruto de pesquisas, enfim. Porque a gente vê, né? Que essa questão e as pessoas mergulham. A gente olha para os nossos pais, por exemplo,
a gente viu uma maneira diferente de lidar com o estresse, né? Hoje, acho que existem elementos, né? Muitas vezes, de repente, é essa conectividade que muitas vezes ela é exagerada, né? Muitas vezes é por uma questão de você não ter bons hábitos, né? Mas a gente vê que as pessoas estão mais mergulhadas no estresse hoje, né? As pessoas lidavam melhor com o estresse até um tempo atrás e, infelizmente, essa sobrecarga, né? Pode ceifar a vida da pessoa. Sim, com certeza. Isso que você falou também é importante, a conectividade, Fernando, né? Como eu falei, a gente está a todo momento exposto e a todo momento a gente está vendo a vida das outras pessoas como se fosse mil maravilhas. Então você acaba se comparando, poxa, por que minha vida não é igual a do colega lá? E aí gera frustração. Frustrações internas, exatamente. Gera esse sentimento. Isso é um gatilho. Se você já tem uma predisposição aí a ter um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, pode ser um gatilho, né? Então, essa conectividade com certeza é uma coisa que a gente tem que parar para pensar e valorizar. Fica a dica, né? Cuidado com as comparações, né? A comparação ela pode te tirar o foco e ao mesmo tempo tirar todo o que você quer para sua vida. Uma situação que deve ser desafiadora para você, né? Aquele imediatismo que as pessoas têm com relação ao seu desempenho físico, né? De treinos, enfim. Mas existe uma questão que está muito presente hoje, que ela vem também como consequência da conectividade, que é a questão de medicamentos, né? As pessoas colocam tudo goela abaixo aí, de repente assim, enxergando só aquele pontinho, mas aí existe de repente toda uma série de outras situações que podem ter consequências graves. Com certeza. Como lidar, né? Como você conseguir buscar conscientizar o teu paciente que de repente assim essa ação muitas vezes sem orientação, de repente o cara já, como você falou, né? A pessoa chega lá com a receita, chega com tudo pronto. E aí você começa, né? Tira esse. Exatamente. Isso está muito presente, né? Até mesmo pessoas que não, as pessoas que tentam lutar contra a questão do peso, coisa e tal, que não têm atividade física no seu dia a dia, como é que tu lida com essa montanha que é esse uso exacerbado aí de medicamentos? Fernando, isso é também uma questão que a gente não pode deixar de comentar aqui, porque a mensagem que eu tento passar para todo mundo é que todo medicamento, se é um medicamento, ele vai ter indicações e contraindicações, tá? Contraindicações significa que você não pode usar esse medicamento, senão isso vai causar dano à sua saúde. Tá? As pessoas, às vezes, elas não se atentam, de repente, para um problema que ela já carrega e, de repente, ela não sabe. Exatamente. As contraindicações, quem vai avaliar é o médico, não é a pessoa, né? Existem contraindicações relativas e absolutas. Então, isso é muito presente, tá? Respondendo a sua pergunta, sim, isso é muito presente no consultório. As pessoas cada vez querem resultado mais rápido em pouco tempo. Isso todos os dias chegam pessoas nesse processo com essa mentalidade. E aí, para a gente fazer uma mudança no estilo de vida, mudar a percepção, entender que emagrecimento, performance é um processo, né? É uma escada, você vai subindo degrau por degrau, todos os dias você vai evoluindo, né? Se você dá um passo maior, você pode estar... E dar um passo maior, eu estou fazendo um comparativo com usar medicamentos, né? Usar artifícios aí ergogênicos que pode trazer dano à sua saúde. Um dano permanente. Um dano permanente, com certeza, né? Principalmente, talvez, efeitos cardiológicos, né? Essa é a minha maior preocupação aí quando acabo usando medicamentos, né? Sem indicação, sem nenhum acompanhamento, danos cardiológicos. Esse é o principal, né? Pensando assim em performance, né? A gente está falando aí de substâncias ergogênicas. Ergogênico, Fernando, é tudo que aumenta o seu rendimento, né? Quando a gente fala substância, pode ser um suplemento, pode ser um medicamento, pode ser alguma outra coisa que aumente seu rendimento. Então é uma preocupação que eu tenho e realmente fazer a mudança da percepção dessa pessoa que é um processo, cara. Todo processo vai ter altos e baixos, vai ter um mês que você vai estar muito bem, vai ter 2, 3 dias que você não vai estar tão estimulado, que você não vai estar tão disposto, e isso é normal. Isso é normal. E esse é o desafio, é nesse dia que tu tem que dar um passinho, né? E isso é normal. Fernando, pedi, Lucas, tu acorda todo dia com aquela gana, poxa, hoje eu vou treinar. Cara, não, cara. Não, tem dias que eu tô detonado, que eu tô cansado, mas o que a gente tem que ter é disciplina. Constância. E o que é disciplina? Você fazer uma coisa que você não gosta,
mas que você sabe que é boa para sua saúde ou para o seu pessoal. Eu quero pegar 2 exemplos práticos aqui, até porque a gente está falando com muitas vezes pessoas que têm a rotina de um atleta amador. Sim. Né? Uma é uma questão cultural, né? Aí falando também com o público em geral. Eu tenho um medicamento aqui que eu não penso 2 vezes em comprar, que custa R$300, e de repente alguma atividade física, né, alguma opção, ela custa a metade do que esse medicamento, assim, que muitas vezes a pessoa ela olha as indicações e não olha, como você falou, as contraindicações. Esse balanço cultural, né? Quando você se depara com isso, eu creio que de repente na graduação e na especialização são temas que estão presentes em vários momentos, né? Essa resistência, né? De eu pegar aqui, investir, porque daí assim, ó, o cara investe aqui R$300 no medicamento e fica fazendo conta aqui por algo que traz mais benefício, mas custa metade disso, mas que depende muito dele. Como é que é uma questão cultural muito, muito forte, assim, é difícil muitas vezes mostrar para as pessoas assim que uma coisa, essa contrariedade, né, de opções que a pessoa tem. Vamos lá, Fernando. A gente tem que colocar algumas coisas antes para responder essa pergunta, né? Se o medicamento, aí vamos falar talvez de controle de peso, né? Acho que a gente vai mais para esse lado, né? Obesidade, controle de peso, sobrepeso. Se existe uma indicação, esse paciente tem que usar, porque é melhor ele usar o medicamento do que ele não usar. O problema é quando é porque o amigo usou, né? Exatamente, é esse o ponto. Só que a base de todo o tratamento para você perder peso, né, emagrecimento, não é o medicamento, é a mudança no estilo de vida. Mudança comportamental, é mudança de hábito, é terapia cognitivo-comportamental, para você fazer uma dieta, para você se exercitar, isso é a base, né? Junto com o medicamento, quando indicado. Não é toda pessoa que vai ter uma indicação, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e a gente também não pode ter esse estigma do tratamento da obesidade, que assim, o fulano emagreceu porque ele está usando medicamento. Não. Se ele está usando medicamento, né, o certo, né, está usando medicamento, ele foi indicado, então não há problema algum. E isso deve ser tratado, né? A obesidade, assim, é uma doença e deve ser tratada. Então, isso nesse nicho, né, de obesidade e sobrepeso. Quando a gente fala de performance, é outra coisa, né? É outra coisa. Quando a gente fala de performance, atleta amador que está querendo usar aqui, talvez não ajustou a dieta antes, aí é um tiro no pé. Uma situação assim, falando preto no branco aqui, né, que de repente para exemplificar, a gente sabe de toda a luta, né, para conscientizar com relação à utilização de alguns medicamentos, né? Eu vou pegar aqui um exemplo para que você possa de repente exemplificar para as pessoas que nos acompanham a questão do termogênico, né? Por exemplo, assim, uma resistência à medicina, legislação que veda a utilização desse tipo de medicamento no Brasil, mas muitas vezes o amigo do Fernando, o amigo do Lucas está utilizando, o cara vai lá, compra, dá um jeito, traz lá de um outro lugar e coloca para dentro. E a consequência, por exemplo, pegando especificamente assim, não tenho resistência cardio, não tenho nada, não tenho suplementação, tenho pouco lastro de atividade física e se faz a utilização desse tipo. A consequência, o que isso pode trazer para vamos lá, Fernando, uma pergunta bacana. Bom, termogênico é o quê, né? Tem algum efeito de termogênese, que é o quê? Né? Você oxidar a gordura, digamos assim, né? O ponto final é a oxidação de gordura, né? Isso. Te falar que esse termo termogênico ele é um pouco vago, sabe? Porque o que acontece? Você pode oxidar, ter alguma substância que vai te oxidar mais gordura, mas que não necessariamente vai fazer você perder peso. Sim. Então isso deve ser pontuado. O que a gente tem são suplementos ergogênicos que podem aumentar a sua performance. Um deles, né, que tá dos grandes componentes que está dentro desse termogênico é a própria cafeína. Sim. E qual que é o problema, cara? Desses suplementos que você compra pronto, assim, você vai lá, digamos assim, foi em outro país vizinho aí, Sim. comprou um potinho de um suplemento. Primeiro, esse suplemento não tem nenhuma regulação da Anvisa, então eu não sei o que realmente tem dentro. Perde a referência, né? Perde a referência. Pode estar, tô lendo lá, tem componente tal aqui. Tá, será que tem só isso ou tem mais coisa dentro? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles vêm com doses muito altas de cafeína.
Esse é um grande problema, né? A cafeína, Fernando, ela tem uma dose de 3 a 6 miligramas por quilo, tá? Então, a tua dose, né, 3 a 6. O que acontece? Eles pegam esses suplementos, colocam doses maiores de cafeína, maior que 6, maior que 9 miligramas por quilo, e aí você vai ter efeitos deletérios, né? Efeitos deletérios é o quê? Isso não é raro, tá? Isso é bem comum acontecer no consultório também. O paciente chega, doutor, comprei o potinho lá tal, não tô dormindo bem, tô com tremor, me deu ânsia de vômito, passei mal no treino. É lógico, né? A dose de cafeína tá lá em cima. Uma pessoa aí, uma composição mais longilínea aí, 60 quilos, vamos colocar, usou 500 miligramas de cafeína, 600. Cara, você vai passar mal, cara. Você vai passar mal. A consequência pode ser Você vai bem passar ruim. mal, cara, né? Você perde o efeito positivo da cafeína, que é um baita de um suplemento quando bem indicado, e você vivencia os efeitos deletérios. Então era uma coisa que ia te aumentar o teu treino, vai piorar o seu treino. Se você conseguir treinar, né? Vai estar lá todo tremendo lá. É interessante. Eu acho que são exemplos que a gente pega na prática aqui. Uma outra situação que eu acho que é bem interessante é a questão da... A gente vê essa amplitude, né, da questão dos esportes hoje em dia, né? Esporte de quadra, a gente vê um crescimento... Eu até pego Chapecó como um exemplo prático, né? Que a gente vê um número muito grande de pessoas praticando ciclismo, né? Pessoas correndo, pessoas caminhando, né? A gente vê as academias aí de tênis, de pádel, a gente até já falou de algum desses esportes. Quando a pessoa ela chega e leva para você a questão da atividade que ela tem como alvo, assim. Você consegue fazer também uma orientação assim do que é até mesmo muitas vezes para entender o que a pessoa vai sentir, né? Quais são as dores musculares, quais de repente são os cuidados. Existe uma regra geral assim para você fazer um acompanhamento do que a pessoa pratica? Ou isso é visto no universo mais como um todo? Existem as especificações? Existe um modo mais específico de ver cada um? Essa é a palavra. Especificidade, Fernando. O médico do esporte, ele está habilitado a conhecer cada especificidade do esporte. Então, eu sei que o ciclismo vai recrutar tal padrão muscular, tem mais chance de lesões e você utiliza mais esse tipo de energia, esse tipo de combustível você utiliza. Já não. O CrossFit é outra ideia. É outra ideia. Então, os suplementos, digamos assim, os recursos que eu utilizo para o CrossFit não vão ser os mesmos que eu uso para musculação. Não vão ser os mesmos que eu utilizo para o ciclismo. Não vão ser os mesmos que eu utilizo para a corrida. Há uma especificidade. Eu acho que se a pessoa, o médico, não consegue visualizar e entender isso, não faz sentido nenhum a especialidade. Exatamente. Então, eu costumo falar também... na minha formação, Fernando, pra você entender também, voltando um pouquinho aqui, a gente passa num clube lá de Porto Alegre, que é um clube, assim, formador de atleta olímpico, né? Um clube formador de atleta olímpico. Que é uma outra pegada, né? Então, o que acontece? A gente vivencia lá, desde a formação lá da criança, do pré-adolescente, do adolescente, do adulto jovem, toda a sua formação. Esportes, ginástica artística, esgrima, ginástica rítmica, natação, tênis. E eu costumo falar assim, o médico do esporte, pelo menos uma vez, ele tem que praticar a modalidade que o paciente coloca nele. Para ele entender. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque pelo menos uma vez, nem que seja para você testar a modalidade, você entender, você tem que fazer. Então, ao longo dessa minha formação, eu tive experiência com vários esportes. Na prática. Na prática, exatamente. Vários esportes. Então, eu consegui, né, saber essa especificidade. E essa é a palavra, você respondeu na pergunta, a especificação, é isso. Cada esporte, Fernando, tem uma especificidade, né? Então, a minha via de metabolismo energético, que é, digamos assim, na corrida, talvez... Eu ia pedir para tu pegar como exemplo isso, a corrida para a gente entender. Né, se você pega zonas de intensidade menores, né, você está utilizando o combustível de gordura. Né? A gordura você está utilizando como energia para correr. À medida que você vai passando as intensidades, vai aumentando próximo lá a tua intensidade máxima, você está utilizando o carboidrato. Então, isso é uma coisa importante. A gente tem que saber, usando a corrida como exemplo, né, que momento, né, que será adequado você utilizar um suplemento, que momento será adequado você não utilizar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que conhecer.
sabe? Da mesma forma que outros esportes, você não vai ficar numa intensidade muito alta, né? Tem esportes com intensidades menores, você não passa da zona 5, vamos colocar aí, né? Então, é muito relevante conhecer, cara. Conhecer a fisiologia, na verdade, isso é a fisiologia do exercício. Eu, acompanhando a tua rede social, eu vejo que muitas vezes, acho que isso é bacana porque você dá o chamado puxão de orelha, né? Se você na sua semana, você não se exercitou e emendou aquelas 2 jantas ali, de repente, uma do trabalho, uma de repente que é relacionada ao grupo do futebol, enfim, esses alertas, né? Essa quebra de rotina, né? Muitas vezes a pessoa ali querendo ser um figurativo, né? O cara querendo fazer uma maratona, mas aí na quarta-feira toma um caminhão de cerveja, né? A questão do álcool, a questão da alimentação muitas vezes ali exagerada, desequilibrada, com muita gordura, enfim. Da maneira de esse trabalho, que é um trabalho difícil, porque ele é um trabalho de conscientização das pessoas, né? Mas esses alertas, acho que eles são importantes, né? Para que as pessoas, de repente, assim, que são seus pacientes, né? Eles saibam da importância dessa rotina, mas muitas vezes para as pessoas que acompanham o trabalho, esse compartilhamento de experiências e também de informações, né? De você conseguir fazer esses alertas num tom assim de brincadeira, mas sem perder a seriedade, né? Exatamente. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, porque foi algo que me chamou a atenção, que eu acho que é um método, é uma metodologia que tu utiliza que funciona. A minha rede social, o Instagram, a minha meta nele é eu conscientizar as pessoas. É conscientização. Conscientização. Se eu conseguir uma pessoa que entrar no meu perfil e olhar assim, poxa, olha que legal, ele é médico de exercício, ele faz exercício, tá treinando, vou começar também. Essa é a minha meta. Se eu conseguir tirar uma pessoa do sedentarismo e começou um programa de exercício vendo essa página aqui, cara, missão cumprida. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, conscientização. Tanto que você pode ver, cara, no meu Instagram vai ter conteúdo técnico, vai ter conteúdo pessoal, vai ter lá eu treinando, vai ter eu comendo, entendeu? Para as pessoas se conscientizarem o que é um estilo de vida saudável e o que não é. Justamente nesses posts que eu faço alertando. E as consequências, né? Com certeza, com certeza. Trabalho multidisciplinar, né? Hoje a gente vê as pessoas colocando, né, o médico, a gente vê as pessoas colocando o nutricionista, a gente vê as pessoas colocando o fisioterapeuta na sua rotina, né? Esse olhar multidisciplinar, assim, fundamental. Fernando, a especialidade de medicina do exercício e do esporte, na sua essência, ela é uma área transdisciplinar. Eu gosto de pontuar a diferença de multi para transdisciplinar. O que é uma área de transdisciplinar? Por eu ter esse conhecimento, né, que a medicina do esporte ela é uma área que ela tem confluência com outras áreas. Nutrologia, cardiologia, endocrinologia. Então eu tenho um conhecimento abrangente de segmentos de outras áreas. Na sua essência ela é transdisciplinar. O que significa isso, Fernando? Que eu tenho a técnica para eu poder conversar com o fisioterapeuta e da mesma forma o fisioterapeuta pode conversar comigo sobre o tratamento que ele está fazendo. Da mesma forma, a dieta. Da mesma forma, com o treinador. Então, essa é a transdisciplinaridade. Professor, né? Exatamente. Você ir para as outras áreas e conversar. Né? Você conseguir ajustar e você entender o que o fisioterapeuta está fazendo, você entender o que o treinador está fazendo, você entender o que o nutricionista está fazendo. É muito fácil colega falar, você precisa de um nutricionista. O nutricionista, cartinha está aqui, vai lá. Você precisa fazer exercício. Academia 3 vezes na semana. Cara, não é assim. Meu método de trabalho e a minha especialidade, ela não é assim. Então, eu gosto de falar, é transdisciplinar. A medicina do exercício e esporte é transdisciplinar. Isso a gente vê muito quando a gente está inserido em algum clube, né? Principalmente esse que eu falei lá na minha especialização, né? Nesse clube formador de atleta. Cara, a gente fica no mesmo ambiente que físio, educador, treinador. Por vezes a gente está lá junto com o treinador, vendo o atleta treinar. E isso é interessante porque a gente vê, né? Porque muitas vezes você está conseguindo ter esse olhar, né? Consegue mostrar para a pessoa,
né, os benefícios que ela tem de ter um acompanhamento e não tentar. Daqui a pouco eu vou pedir para que você passe algumas referências, inclusive para quem busca, de repente, um material no YouTube, um material em podcast. Daqui a pouco vamos ver qual que é as tuas recomendações. Um tema que você já citou e que eu acho que ele é crucial, que é a questão da lesão, né? Muito bem. Aí tu vai lá, tu pega um cara do sedentarismo, consegue colocar ele numa rotina, né? E quando ele começa a ter gosto, né, vem uma lesão. Da mesma forma, você trabalha com atletas de rendimento, né, que esses, pela intensidade de treino, eles têm que aprender a conviver com a dor, né? Só que também não vai ser diferente no momento de uma lesão, o nível de frustração. Eu tô empolgado, Lucas, tô indo bem, coisa e tal, e aí chega o momento aí todo mundo no primeiro momento procura entender, daí tu pesquisa anatomia ali para tentar identificar onde é a dor. Como lidar, como tratar, né? Qual que é a tua abordagem pro paciente chegar, Lucas, eu acho que ferrou. Vamos lá. Como é que é a tua abordagem? Vamos pontuar. Assim? A gente tem novamente 2 extremos, tá? O primeiro extremo lá, do atleta amador. E quando a gente fala em performance, Fernando, o desafio não é treinar mais. Quando você está num ambiente assim, você está acostumado, você tem prazer em se exercitar, treinar mais não é um problema. O problema é você parar e descansar. E é nesse momento que as lesões nos atletas amadores, né, e profissionais que talvez não estejam no ambiente com todo o cuidado com o fisiologista, acontecem. Não deixa o corpo respirar. Exatamente. Você não tem um descanso adequado, que são as lesões de overtraining, né, que é excesso de treinamento. Isso é um pilar. O outro é aquele paciente sedentário que começou a se exercitar, tá ganhando, né? Se empolgou e começa a treinar mais do que deveria, né? Pode até descansar, mas começa a colocar cargas que ele ainda não está preparado, né? Função articular, tendinosa ainda não está preparada para suportar aquelas cargas e aí machuca. Então a gente tem esses 2 extremos e acontece muito. E para evitar, eu tô falando assim pontualmente, né? Sem você ter um cuidado com o fisiologista, né? Sem você estar dentro de um ambiente de elite, digamos assim, né? O teu corpo, ele te dá sinais, Fernando. Né? Ele dá sinais. Ele te dá sinais, teu corpo te dá sinais, né? Sinal clássico, a dor muscular, né? Pô, você tá dolorido, você me falou que tá dolorido de ontem. Eu também tô. Não, e a dor não é pouca, tô com bastante dor muscular, normal, acontece, tudo certo. Hoje não é o momento para eu colocar mais treino forte. Entendeu? Hoje, no meu caso, é aquela rodagem sem compromisso. Exatamente. Não olho pro relógio. É um treino regenerativo e por que não um dia off, um dia sem treino? Cara, teu corpo te dá sinais. Quando você não respeita os sinais, você está sujeito a lesões. E essas lesões as principais são as tendinopatias, né? Que é a tendinopatia patelar, que é do Aquiles, às vezes as condropatias, né? Lesões nas cartilagens. Então isso é muito, muito comum, cara. Muito comum, né? E eu tô nesse grupo assim que é difícil descansar, né? O dia que você não treina, o dia que você não vai treinar, você fica com aquele sentimento, puxa, tá faltando alguma coisa. Mas não. Eu achei interessante um ponto que você falou, que eu acho que ele serve de alívio, mas ao mesmo tempo com uma boa orientação, que é a questão de você lesionou, né? Tu já disse aqui que realmente hoje os protocolos, né, os estudos, eles nos levam por exemplo, a você tratar uma lesão, né? Mas ao mesmo tempo você ainda continuar se exercitando, enfim, sem a necessidade de você parar 100%, que eu acho que quando você está num ritmo bom, numa rotina boa de exercício, eu acho que o mais difícil, de repente, tá na tua cabeça, antes mesmo de um médico ou de um fisioterapeuta te dizer que você tem que parar tudo. Isso aí, isso carrega uma frustração. Eu queria que você trouxesse uma informação que acalmasse o coração dessas pessoas que nesse momento da lesão se desesperam. Bom, eu falo que eu já tive lesões também, tá? Aquela história... Alguma séria ou não? Não, graças a Deus não. E adivinha do que foi? Excesso de treino. Excesso de treino. Mas enfim, Fernando, respondendo a sua pergunta, aquela história de que a gente ainda vê isso, tá? Eu ainda recebo pacientes que acabaram recebendo esse tipo de informação, que é o quê? Por exemplo, vamos lá. Estamos com uma tendinopatia no Aquiles, uma tendinite no tendão de Aquiles. Você procura um colega, o colega fala, não, você tem que parar de se exercitar por 8 semanas. Cara, poxa, você vai falar para um cara que é maratonista, que faz aí, sei lá, 100 km na semana. Você fala, cara, você tem que parar. Cara, não.
você deve adaptar o seu treino e buscar um fisioterapeuta que entenda dessa lesão e, mais do que isso, entenda o porquê essa lesão aconteceu. Então, isso é uma coisa que eu trago muito no meu consultório, Fernando, é assim, bom, você tem uma lesão. O diagnóstico dessas lesões de overuse, né, de excesso de alimento, não são difíceis. É fácil a gente fazer o diagnóstico, que é o quê? Saber que doença você tem. Só que não é só isso, né? O que eu busco? É eu entender o porquê você lesionou. Como é que você chegou até aqui? Quais são os exatamente, quais são os fatores de risco que fizeram você ter essa tua doença, essa tua lesão. Quando a gente entende isso, a gente trata a lesão e a gente evita com que ela se repita, né? Então, acho que isso é uma pedra angular, né, no tratamento. Você só não... É fácil assim, Fernando, você está com uma dor, eu te dar um anti-inflamatório, um paracetamol, vai para casa, cara, fica a repouso aí, fica 10 dias sem treinar, tá? Aí você vai melhorar. Pô, é lógico. Claro. Você tira tudo, né? Pelo amor de Deus, você tira tudo, inclusive o teu condicionamento, né? E isso não acontece para um atleta amador, não é simples assim, cara. Não é simples. É uma coisa, a pessoa que está sentada, o médico está te atendendo, ele tá acima do peso, não se exercitar, para ele é fácil, cara. Você te receitar assim, falar anti-inflamatório, 10 dias, vai lá, descansa. Para ele é fácil. Porque ele não sabe o que é ser um atleta amador, não sabe o que é ser um atleta profissional. Entendeu? Essa questão da experiência, né? Do exatamente, lastro. Exatamente. Eu vejo alguns alertas e eu queria saber o teu olhar com relação a relaxantes musculares e anti-inflamatórios, né? Eu sei que existe, às vezes algumas pessoas tornarem isso habituais, às vezes se utilizam desses medicamentos como você usaria um chicletes ou um house, por exemplo. Sim, né? Importante. O teu olhar com relação a isso, porque eu sei que são medicamentos baratos, são medicamentos acessíveis, mas também disponíveis, mas também que eles rendem uma série de cuidados. Sim, vamos lá. Quanto ao uso de anti-inflamatórios, Fernando, né, na minha prática, a gente, quando tem uma indicação, uma lesão essencialmente inflamatória, você tem uma inflamação ali que não deveria estar, ela está ocorrendo por N fatores, né, uso de anti-inflamatórios, 5 a 7 dias, pronto, acabou. Deu, é isso. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Você está todo dia consumindo anti-inflamatório, primeiro que seu treino não vai render mais, porque cada treino que a gente faz, a gente cria um certo tipo de inflamação localizado no seu músculo. É normal isso, a gente quer que isso aconteça para o seu músculo se desenvolver. Isso é um estímulo para o seu músculo se desenvolver metabolicamente. Se você coloca um anti-inflamatório, você está cortando esse efeito. Da mesma forma, relaxante muscular, né? Então, sem contar todos os prejuízos do uso de anti-inflamatórios a longo prazo, prejuízos de insuficiência renal, né, problemas úlcera gástrica. Então, a gente tem um problema de saúde que acontece e você, além disso, você estraga seu treino, né? Então, o uso, ele é pontual. Essa é a palavra, pontual. Você vai tratar uma situação específica que você, de repente, não cria como hábito. Utilize mais do que necessariamente o protocolo o uso, necessário. Fernando, é pontual e tem que ser bem indicado, né? Muito bem indicado. Não é qualquer dor que você tenha que você vai precisar disso. Você está dolorido, toma anti-inflamatório? Não. Por quê? Aprenda a conviver com a dor. Não, essa dor que você está, essa dor pós-treino que a gente tem, se chama em inglês Delayed Onset Muscle Soreness. O que significa isso? A tradução. Dor muscular de início tardio, que é a dor decorrente do teu treino. Pô, tá difícil, cara, sentar, levantar, tá doendo. Amanhã é outro dia, né? Eu vou tomar um anti-inflamatório, eu vou cortar todo o estímulo que eu fiz no meu treino, cara. Não, cara, não. É normal. Aí não adiantou tu ter ralado, ter feito joguei baita fora. num treino, jogou tudo fora. Joguei fora. Boas fontes, boas referências para quem quer fazer uma pesquisa, quer assistir, de repente, assim, um especialista, né? Eu acho que deve fazer parte da tua rotina, né? Tá participando de seminários, simpósios, situações que são muito atuais com relação a isso. Você citou Porto Alegre. Porto Alegre também foi um dos primeiros centros acadêmicos do Brasil que também tratou da psicologia do esporte, né? Voltada a atletas amadores, atletas que de repente também são profissionais, até mesmo o futebol, né? Que existe uma série de tabu. O futebol é um esporte muito blindado, né? Então, assim, algumas técnicas atuais são utilizadas, mas muitas vezes elas não são comentadas ou, de repente, servindo como um bom exemplo, né, de prática, enfim.
Eu gostaria que tu falasse um pouco de boas fontes, né? Para que a pessoa, de repente, dentro do que você já teve acesso, né? De eventos que você participou, boas fontes para que as pessoas, né, que nos acompanham possam estar... Saber onde pesquisar. Onde pesquisar. Bom, vamos lá. Vamos puxar para a corrida, que acho que é a pedra angular ainda. Tem uma grande referência em exercício de endurance, que é médico também, que eu sigo desde a minha formação, que você deve conhecer, inclusive, é o Paulo Putinelli. Então você pesquisa lá no Instagram, lá, Paulo Putinelli vai aparecer. Bom, ele tem doutorado, pós-doutorado, é uma grande referência minha, ainda como médico do esporte, para esse nicho de corrida e endurance, né, triatlon e tudo mais, né. Fugindo disso, a gente tem outras grandes referências também, né? E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, lógico, da minha formação. Vai lá. Né? Existe em Porto Alegre, aqui em Santa Catarina antes, né? Tem o Thiago Giacomini também, que ele é médico de esporte, fez a mesma formação, ele tá lá em Blumenau. Em Porto Alegre, existe a doutora Sohaila, também médico de esporte, com a mesma formação. Existe o Gabriel Amorim. Em Curitiba, existe também o doutor Fernando, tá? O doutor Fernando foi um grande tutor meu na parte de cardiologia do esporte, né? E esses nomes você joga no Insta lá, vai aparecer primeiro lá, né? Ainda, né, tem os outros grandes tutores lá, doutora Rosemary Petkovics, né? É o mesmo nome do jogador lá, a gente brincava com isso aí. Doutor Félix Albuquerque. Então, são grandes referências aí que eu tenho, né? Dr. Jomar Souza, que hoje está no Catar, né? Esse foi, eu falo assim, foi o meu padrinho na minha formação, assim, ele pegou na minha mão, ó, Lucas, o negócio é isso aqui, isso aqui tu não faz, esse é o caminho. Os ensinamentos que ele me trouxe, acho que moldaram muito o profissional que eu sou hoje. Que legal. Né? Isso, bom, ele é um senhor, ele trabalhou num hospital de referência lá no Catar, daí voltou para Porto Alegre, um ano em Porto Alegre, tive a coincidência de tal ano que ele estava lá. Aí eu terminei esse ano, finalizei ele, voltou lá pro Catar. Então, são grandes referências que eu tenho, assim, Fernando, e que eu vou levar pro resto da minha vida, sabe? Esse processo de residência que eu tinha te falado lá, desde do começo aí do programa, é um processo difícil, cara. Você, ao contrário do que as pessoas podem pensar, a gente recebe uma bolsa do governo, né? A remuneração relativamente... não é das melhores, digamos assim, né? Para a complexidade que você tem de estrutura, né? Com uma carga alta de trabalho. Então é um período difícil, cara. E a gente lembra de todas as pessoas que te abraçaram e falaram, Lucas, aguenta firme aí. Aguenta firme. Tem aquela hora que dá aquela... certeza. O cansaço ele pega mais, né? A rotina ela pesa mais. É nessas horas que a gente encontra boas pessoas pelo caminho. Exatamente. Lucas, pra gente finalizar... Hoje tu tem uma rotina de atividade física, né? Esse compartilhamento de informações, tem a tua rotina em consultório, né? Mas foram 9 anos de uma caminhada e a tua área ela é uma área muito dinâmica, né? O que daqui a pouco você conseguiu concluir, né? A questão das pesquisas é tudo muito, muito dinâmico. O que está aí no teu radar? O que está aí no teu projeto de vida aí? De repente mais alguma especialização, doutorado, pós-doutorado? O que tu tem em mente, mas agora, né, conseguindo aliar essa rotina, que é uma rotina que às vezes falta horas no dia aí. Bom, os meus planos, vamos colocar aí, Fernando, ingressar, né, numa faculdade e trazer a medicina do esporte para alunos da graduação. Esse é o meu primeiro objetivo e está quase se concretizando. Tá próximo. Aqui ou próximo? Aqui em Chapecó. Que legal. Tá muito próximo disso acontecer, né? A gente só tá adequando os termos aí, carga horária, que é o maior desafio é esse. Sim. Tempo, cara, tempo. Mas eu tenho um projeto também futuro, Fernando, de fazer um mestrado e também tenho um projeto um pouco mais distante em fazer outra especialização, né? Abranger um pouquinho outra área também, né? O berço as principais mentes e profissionais da medicina do esporte, né? Elas estão... qual país é referência hoje nesse quesito? Bom, a maior referência, Fernando, assim, eu acho que vamos colocar aí existe a Associação Americana de Medicina dos Esportes, né? Que é o American College of Sports Medicine, que é uma grande referência mundial, mas tem um hospital especializado em medicina esportiva que é o Aspetar,
que é lá no Catar. Foi lá onde é que esse professor trabalhou. Trabalhou, veio e voltou. Exatamente. E esse hospital, que é o Aspetar, né? Coloca no Google lá, você vai achar Aspetar, você vai ver que é um negócio que cria diretrizes, né? É um centro que, para você ter uma ideia, eles, nessas transferências de jogadores que fazem da Europa para a Arábia Saudita, os jogadores vão lá, passam para as avaliações lá. E eu tô falando de grandes nomes, mundiais, né? Hoje a coqueluche no momento aí exatamente. Futebol nesses países aí. Exatamente. Então, eu tô falando de grandes nomes mundiais. Então, ali é uma, digamos assim, uma grande referência, porque você tá recebendo atletas, celebridades, na verdade, né? Mundiais, é uma coisa muito importante. É diferente, né? É diferente, a abordagem exatamente. tem que ser bem diferente. Bom, e a estrutura, você pensa, né? É um negócio estratosférico, né? Tudo equipamento que já surgiu, que vai surgir, eles já têm lá. Eles elaboram, né? Eles produzem esses países aí parece que você está dentro, sempre parece que está dentro de uma maquete, né? Então, as coisas são... É outro mundo. É outra realidade. É outra realidade. Lucas Nilan, médico, atleta, especialista, né? Foi o nosso convidado hoje. Muito obrigado pelas informações compartilhadas. São pílulas, dúvidas que pode ter certeza. Elas estão na rotina das pessoas, né? E o recado que eu gostaria que você deixasse por último, aqui para a gente fechar, é falar para as pessoas, né, a importância da atividade física e o que a pessoa pode colher, né? A pessoa respeitando os processos, não fazendo, de repente... atalhos. Fazendo atalhos, que não existem atalhos, né? Para algumas situações na vida não existem atalhos. E eu acho que na atividade física os seus benefícios não permitem que você tenha atalhos. O teu recado final sobre esse, que também é um grande amor da tua vida aí, que é a atividade física. Com certeza. Bom, vamos lá. A mensagem final é: dá uma chance pro exercício. Dá uma chance. Se inscreve lá, procura um profissional legal. Dá uma chance, que eu tenho certeza que em 30 dias, você fazendo exercício, ajustando um pouco sua alimentação, você vai ter uma outra vida. E eu estou falando de disposição, eu estou falando de humor, eu estou falando de sono, aquela tua insônia vai melhorar, né? Eu estou falando de você se sentir bem, de você olhar no espelho e começar a ver outra pessoa, né? Dá uma chance para o exercício, dá uma chance para você mudar o seu estilo de vida, tá? E se você não consegue sozinho, busque ajuda, né? Eu estou à disposição, né? Existem vários profissionais, nutricionistas, treinadores, educadores físicos, que vão te mostrar o caminho, tá? Se você não consegue sozinho, não tenha vergonha, tá? Se você não sabe por onde começar, não tem problema. Eu vou te mostrar o caminho, tá? Mas dá uma chance, tá? Que eu tenho certeza que você vai olhar, quando isso se consolidar, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai olhar para aquela pessoa numa foto antiga e você vai olhar, meu Deus, olha como eu era e olha como eu sou hoje. Isso acontece. São vários pacientes que eu tenho e eu acompanhei essa trajetória. Essa comparação tem que acontecer. Com certeza. Essa é a boa comparação. Essa é a pessoa com ela mesma. Isso. Essa pode. Lucas, deixa o contato do Instituto, claro, né? Deixa o contato do Instituto para que a gente possa finalizar e Vamos até para que quem precisa, quem tem interesse, tenha uma referência para buscar. Pode procurar no Instagram mesmo, tá? É @imelchapecó, bem como se lê mesmo, imelchapecó. O meu pessoal é @lucasmédico do esporte. Se você tiver alguma dúvida, quer discutir alguma coisa, eu tenho o maior prazer em te responder. Então manda uma mensagem lá no meu privado, que eu vou te ajudar, vou te responder e eu vou te mostrar o caminho se precisar. Pessoal, programa rico de informações para a gente tirar uma série de dúvidas, né? Como eu falei, era um olhar que até o momento em nossos programas nós não tínhamos. Então a gente conseguiu aprofundar de uma maneira tecnicamente adequada, né, com de repente um olhar que pode te ajudar, né, a começar, a te incentivar ou até mesmo para que você possa se aprimorar, você que já tem o hábito da atividade física. A gente volta logo com um novo episódio, com mais novidades, com mais informações para você.